Nos últimos anos, a economia mundial foi surpreendida pelo grande número de fraudes corporativas, ocorridas em grandes corporações dos Estados Unidos. Podemos citar como exemplo o caso emblemático da Enron, que foi descoberta entre 2000 e 2001. A Enron estava entre as 7 maiores empresas da economia americana. Tinha ativos em torno de 60 bilhões de dólares. Mas tudo isso conseguido através de fraudes contábeis, que envolveram empresas de auditoria, bancos e o governo americano da época, liderado por Bush. Havia interesse de diversos investidores que os resultados fossem sempre maiores, por conta de que outras pessoas também investiriam na empresa, o que aumentaria o valor das ações. Uma empresa com mais de 100 anos de tradição na oportunidade acabou envolvida na fraude. A empresa em questão é Arthur Andersen. Assim como a Enron entrou em falência, a Arthur também deixou de existir, manchando o nome da empresa, o que na auditoria a integridade do nome é fundamental. A Enron se utilizou da contabilidade criativa para manipular as informações contábeis, embelezando o balanço de forma a torná-lo mais atrativo para os investidores. Assim como a Enron, outras empresas também praticaram esse tipo de manipulação, como, por exemplo, a Tyco e a WorldCom. Empresas no segmento farmacêutico e de telecomunicações, todas, em maior ou menor grau, acabaram supervalorizando ativos e inflando receitas, tornando-se mais atrativas. Nos Estados Unidos, aconteceu um problema bastante sério. Os diretores das empresas eram remunerados, em sua grande maioria, pelo sistema Stock Options. Nos planos de Stock Options, os titulares das ações recebem um determinado número de direitos de opção de compra, a preços pré-fixados e sujeitos a prazo de carência. É como se as ações fossem parte da remuneração deles. Quem é que não sonha em ser dono de um pedacinho da empresa onde trabalha? Ainda mais se a empresa em questão tem uma boa performance no mercado de ações. Isso é possível com a Stock Options, incentivo de longo prazo, de uso crescente por multinacionais. Muitos autores entendem que esse tipo de remuneração induz a manipulação, porque se cada um é remunerado pela quantidade de vendas, por exemplo, e a partir do momento que não existe a possibilidade de vender, começam a forçar as vendas. As empresas contabilizam pedidos de vendas como receitas definitivas, inflando os demonstrativos de resultado. Com isso, os investidores acreditavam no investimento e aplicavam dinheiro nessas companhias, e muitas delas eram fraudes contábeis. No caso específico da Enron, além de prejudicar terceiros, diversos investidores e os próprios funcionários foram prejudicados. Para todos, esta companhia era espetacular, era sinônimo de qualidade de gestão, tendo em vista a qualidade dos números que apresentava. Com isso, vendo a boa oportunidade de investimento, os funcionários da empresa também começaram a comprar ações. Guardaram dinheiro e adquiriram ações da própria empresa. Na época, os dirigentes da companhia sabiam que tudo era artificial. Antes de vir a público, quando as ações estavam em alta, todos os diretores venderam as ações e os funcionários não tiveram oportunidade de vender. Quando a empresa faliu, quem tinha aquelas ações dentro da companhia perdeu muito dinheiro. Uma série de pessoas foi prejudicada pela manipulação dos números contábeis. A partir do ano de 2002, percebeu-se que muitas empresas americanas tinham esse problema de falta de governança corporativa, de transparência e ética. Até então, acreditava-se que a regulamentação daquele país era a mais forte do mundo em termos de fiscalização, e notou-se que existia uma fragilidade dentro da legislação. Não adianta ter diversas leis e normas se as pessoas que dirigem as empresas, contadores, área de controladoria e auditores não demonstram ética. Não há lei que resista. Então, o governo americano tomou uma decisão radical e criou a Lei Sarbanes-Oxley, conhecida como SOX, motivada pelos escândalos financeiros corporativos. Esta lei foi regida com o objetivo de evitar os vazamentos dos investimentos financeiros e a fuga dos investidores, causada pela aparente insegurança a respeito da governança adequada das empresas. A lei foi formulada por 2 congressistas americanos. Ela parte do princípio que toda empresa tem risco e esses riscos devem ser divulgados. Ela obriga que sejam publicados os riscos existentes e o que as empresas fazem para diminuir a possibilidade desses riscos aumentarem.
Então, toda empresa que tem ação na Bolsa de Valores de Nova York são obrigadas a seguir essa legislação. As empresas brasileiras que quiserem lançar ações nos Estados Unidos devem fazer parte de alguma companhia americana, que obrigatoriamente devem adequar seus controles internos para tornar melhor esta relação entre o que acontece dentro da organização e os investidores, favorecendo, desta forma, a transparência da governança corporativa. Neste ponto, o Brasil está mais adiantado que a legislação americana, no sentido de tornar algumas obrigatoriedades. A legislação americana, só depois do acontecimento dessas fraudes, tornou obrigatório o rodízio de auditores. Ou seja, a cada período deve-se fazer a troca da empresa de auditoria para melhorar os controles internos. Com isso, é possível concluir que, em alguns aspectos, os órgãos reguladores da contabilidade e do mercado de valores mobiliários têm se mostrado mais preocupados em garantir a qualidade da informação contábil fornecida pelos usuários. Muito obrigado pela atenção de todos.